Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo, um prazer enorme ter vocês falando sobre literatura contemporânea. E é isso, sem mais delongas. Prólogo: o público entra no teatro, sobre o palco não há nada. O público espera alguém fazer alguma coisa. Sobre o palco não há nada. De repente, o tempo. Com esse prólogo do livro que a gente vai falar hoje, com a escritora Camila Ferrazano, que é psicanalista também, atriz, autora de Palato Duro, minha companheira de editora do Selo do Burro. Está lançando o seu livro Pague à Vista, que eu gostei muito pela editora de Adorim. Seja bem-vinda, Camila. Obrigado, viu? O Obrigada a você pelo convite, Tadeu. livro tá lindo. Quero mandar um beijão pro João Nunes. Aí, ô João, você que tá ouvindo, você que apresenta o Rabiscos aqui comigo de vez em quando, de Adorim dominando aqui, hein? 2 semanas na sequência. Camila, antes da gente começar a falar sobre o livro, eu vou fazer umas perguntas e tal, mas eu queria dar um panorama aqui, uma breve sinopse para o pessoal de casa, ficar interessado aí depois do nosso papo também. O livro de poesia é um livro de poemas que mergulha nas complexidades da vida, explorando temas como castração, comercialização e realidade. Misturando psicanálise com arte, a gente vai falar sobre isso. A obra busca dar um novo significado à experiência feminina no mundo. Com um tom irônico e uma sensibilidade ácida, sua estrutura lembra uma peça teatral, com os versos ocupando a página como feixes de luz em movimento. É isso. Camila, como surge Pague à Vista? O título Pague à Vista já sugere um imediatismo. Isso reflete como você enxerga a relação entre poesia e realidade, tudo à vista ou algo que sempre pode ficar em parcelas também. Na verdade, o título eu brinco que até agora não decidi, né? É possível você encontrar alguns exemplares meus que eu tenha colocado a crase, né? Porque os dois sentidos, os vários sentidos, né? A polissemia que está no título me interessa. Ela parte a princípio da ideia do Édipo furando os próprios olhos com os broches, né? Da mãe e da esposa, né? Diante desse insuportável do real, ao mesmo tempo que também, não à toa, uma das partes do livro é o real, ao mesmo tempo que também lança esse essa piada. Eu gosto muito da ideia de tirar de um lugar comum uma frase tão coloquial e, e dar a ela a possibilidade de se oxigenar, né? Então, pague à vista, né? Que coisa, a gente diz isso o tempo todo, mas tem uma coisa aí, tem uma cena aí, tem uma imagem aí, né? Pagar à vista. Então, eu prefiro não dizer o que eu penso, porque muda toda hora, muda toda hora. Mas a ideia de tirar a crase era um jeito de gerar um incômodo de partida, né? Assim, eu queria que depois da dificuldade de se enxergar, né, o título dentro da brincadeira da capa, eu queria que o leitor, a leitora se perguntasse, ué, mas ela não sabe escrever. Eu achei ótimo e a capa é muito bonita. O pessoal que está em casa ouvindo, dá um Google aí para ver que ficou linda a capa. De quem que é a capa? Esqueci de ver. Mas eu achei lindo. Capa da Maria Williane. Maravilhosa. Fotografia Rafael Trindade. A fotografia sua. Cara, eu gostei muito do livro, assim. Eu tenho uma paixão por poesia e eu recebo muitos livros. E aqui fazendo uma confissão, né? Que as pessoas não nos ouçam, mas fazendo uma confissão, eu recebo muito livro de poesia de pessoas que estão começando na carreira e às vezes não tem aquela qualidade ainda, né? As pessoas têm uma pressa de publicar, às vezes algo que poderia ser melhor trabalhado, né? E o Rabiscos recebe muito material, né, para as pessoas que querem participar, que querem análise. E o seu livro, ele vem muito maduro, assim, ele vem, é estranho falar esses adjetivos, mas uma maturidade profunda, intensa, assim, e sabendo que você é psicanalista também, eu queria entender um pouco isso, porque seus poemas navegam um pouco entre a psicanálise e a arte. Eu nunca fiz psicanálise, mas grandes amigos fazem psicanálise ou são psicanalistas, inclusive a Jéssica Bobina aqui do Rabiscos também é psicanalista.
Como que é essa conversa com você? Olha, eu acho que em relação ao Palato Duro, é um livro em que ele tem mais tratamento estético em determinados aspectos, o que significa que em algum lugar eu consegui me defender melhor também, né? Me defender no sentido de que o Palato, creio que seja um livro que vai mais de maneira mais crua para aquilo que dói, para onde a coisa sangra. Acho que no Pag tem a presença de um humor que deixou os versos mais sinuosos. E às vezes eu acho isso interessante, às vezes eu penso que tem um caminho do meio entre uma coisa e outra, assim. Tem alguma coisa ainda importante que eu tangenciei no PAG e talvez, quem sabe, no próximo, que certamente não vai ser em menos de 3 anos, de 4 anos, eu chegue mais próximo. Mas trazendo a sua pergunta sobre a psicanálise, é, na clínica eu me interesso imensamente pela história do detalhe. Eu acho que o detalhe ele contém a imensidão íntima das coisas, né? O detalhe dá conta do modo como o sofrimento é absolutamente criativo no humano. E acho que nesse aspecto, quando eu estou, seja na minha análise, mas principalmente como analista, tem uma versão que está escutando aquilo, que é a versão da poeta, né? Então, a versão da poeta assim, olha isso aqui, olha isso aqui, né? E muitas vezes não é sobre o que o paciente me diz, é sobre aquilo que eu escutei, né? Então, tem algo dessa poética do cotidiano que está muito presente no modo como eu penso e escuto e articulo a poesia, assim. A poesia é meio insuportável nesse aspecto para mim. O tempo todo esse olhar tá, esse enquadramento ele tá presente. E acho que não é por acaso que eu fui pro teatro, que eu sou do teatro, da psicanálise, tento escrever poesias. Acho que é uma maneira bem obcecada de dar conta dessa demanda de expressividade que eu sinto diante. Tem uma fala da Hilda Hilst no Fluxo Floema, que um personagem diz: O mundo me dói para valer. Tô um pouco por aí. É louco isso, porque quem tem o privilégio de trabalhar com pessoas, né? Que eu já entrevistei escritores e escritoras que não trabalham com pessoas diretamente. E eu sou advogado, né, também. E a gente que trabalha com pessoas tem esse privilégio de poder ouvir histórias, problemas e às vezes até de um- de uma intrusão nossa, né? Entrar na vida deles com nossa licença poética e colocar, né? E você falou do teatro, você utiliza uma metáfora do teatro na estrutura do livro, né? Ele é dividido em três partes, que eu achei muito bom. Que a parte um é o primeiro ato, a castrada, o segundo ato, a venda, e o terceiro ato, o real. Queria entender um pouco essa estética de partes, né? Dá para perceber muitos poemas nesses lugares, nessas caixas que você colocou assim, caixas não no sentido limitante, né? Caixas no sentido de lugar. E eu queria entender um pouco disso, assim, essa metáfora do teatro e você falou um pouco da Camila psicanalista, da Camila atriz também, né? Será que esses poemas aqui seriam o quê? Uma comédia, uma tragédia, um monólogo existencial? É um dos poemas que fala, né, que se o Fausto fosse mulher, ele teria ardido na fogueira na página 38, né? Se Lisístrata só é uma comédia porque eram mulheres. Eram mulheres. Se fossem homens, provavelmente teria sido lido como outra coisa. É. Então, não sei exatamente qual que seria, né? A princípio, assim, a primeira coisa que a disposição das palavras, né? Essa coisa de brincar como se fossem focos de luz na página, e isso remontasse à própria cena teatral, isso foi uma provocação que veio do Marcelino, né? É impossível, né, falar desse livro sem falar do Marcelino, que é
o grande paps da literatura contemporânea brasileira, né? Ele, inclusive, é uma pessoa muito responsável pelo fato da capa ser como é hoje. A ideia inicial surgiu dele, né? E ele também trouxe essa provocação, já que já tinha estrutura de uma peça e que o teatro se instalava ali como um lugar, né? Como prólogo, com os três atos. Ele me trouxe essa questão e aí eu tive que rever o livro e revi o livro à exaustão, né? Odeio reler, detesto, mas o processo de publicação me obriga a isso, tanto é que o João vai ouvir essa, vai dar risada, tenho certeza que chegou um momento que eu já mandava os arquivos para ele com o nome do João, eu juro por Deus que essa aqui é a última versão, a verdadeira última versão. Então, assim, teve inúmeras Muito bom. versões e foi mais de um ano para lançar. Então, tem isso que eu gostaria de frisar. Agora, sobre as três partes, a castrada, ela vai falar muito sobre uma vivência do feminino, né? Desse feminino que não é nomeado, ela é sempre aquilo que não é, então ela é a castrada. A buceta é algo que demora para poder ser palavra, né? É sempre o lugar do não, do não pau, o não homem, né? Então eu já de saída acho que me posiciono satiricamente em relação a esse lugar do feminino como algo não escrito. O bicho não pode ser nomeado. A venda, também sem crase, né? Não por acaso, é para justamente gerar essa ambiguidade com a venda mesmo, aquilo que tapa os olhos, aquilo que está à venda e o modo como isso, enfim, como isso vai se imbricando com o aspecto do feminino, mas acho que nesse momento, assim, para além disso. Tem um aqui que Dia das Crianças. E eu que tinha tantos sonhos, estou me sentindo o máximo de poder pagar esse café gostoso. Então, acho que tem algo sobre a ideologia neoliberal e o que essa caralha está fazendo com a gente, né? E aí, a última parte, o real, também, também aposto nessa ambivalência da palavra. O real, em psicanálise lacaniana, não é pouca coisa, né? E ao mesmo tempo, real também é o nome da nossa moeda, o que é uma coisa louca, né? Pensar que o dinheiro tem o nome de real, né? E se você pegar a nota, tá escrito na nota Deus é fiel, quer dizer, aí a coisa, aí ficou É o desandado, né? complexa, né? Nunca tinha pensado nisso, é verdade, cara. Mas é um pouco por aí, acho. Eu Acho. vou me permitir ler um poeminha de cada parte, para o pessoal que está em casa ler os últimos de cada parte. No primeiro ato, A Castrada, tem um que fala que eu adoro, tá marcado aqui, inclusive. Oração. Dê-me a lucidez que vem depois do gozo, sem o gozo. O segundo ato, A Venda. Devoro-me. O tarô disse que fatalmente fracassarei em todos os meus sonhos. Estou aliviada. Agora posso insistir em mim sem nenhuma expectativa de sucesso. Isso é muito bom. E o real, você termina com um epílogo, né? Os túmulos também morrem. Eu vou ler a oração subordinada, não o último do livro. Penso no que há embaixo dos trapos de Cristo. Penso no sexo de Cristo caído, ensanguentado. Penso que apesar deste véu sobre a minha cabeça e dos vitrais iluminando minha tez, nada me salvou do imenso mistério da carne. Penso que somos feitos à sua imagem e semelhança. Buscando o corpo dele, talvez eu possa encontrar algo do meu. É lindo, lindo, lindo. Acho que quem está em casa gostou aí um pouquinho do que é cada um. Eu queria entender como que você elabora os seus poemas, assim, você produz eles junto? O que você lê de poesia, assim, para ter esse conhecimento e essa bagagem poética? Nossa, eu leio tanto. Eu sou, antes de. É estranho me nomear poeta. Sempre fico tímida de dizer isso. Recentemente eu descobri que em alguns sertões desse Brasil, quem nomeia poeta são aqueles que escutam, não é o trovador, né? Não é aquele que diz. Acho interessante isso. Tem algo da atriz também que percorre por aí.
Eu leio muito, eu me considero sobretudo uma leitora, tô olhando para cá porque é onde estão as estantes, as estantes de livro, né? Tenho as minhas preces, né? Que é assim que eu penso. Tenho as minhas preces, entre elas estão Adélia Prado. Adélia Prado me ensinou a amar. Adélia Prado, Adília Lopes, Clarice Lispector, Hilda Hilst, muitas contemporâneas também, queridas. Eu não vou me arriscar a dizer o nome delas para depois não me sentir mal de ter esquecido alguma, mas acho que o modo com o qual eu escrevo tá, apesar de ser uma leitura voraz, tá muito também no que eu assisto, no que eu escuto, né, nas artes visuais. Tem, às vezes, uma palavra me pega, seja numa exposição, alguma coisa me vem. Eu nunca sei o que eu vou escrever quando eu começo a escrever. Eu imagino, tenho vontade de escrever sobre X, Y, Z, mas na hora é um cavalo que você galopa, mas é também galopado. E não fico muito revendo os meus poemas, tanto é que é um processo difícil quando eu entro nesse caminho da publicação, né? Ficar voltando para os poemas, porque tem um tipo de tonicidade poética de quando o poema surge, que depois, quando eu entro num lugar revisionista, eu já estou em outro lugar, né? E eu penso que se eu conseguisse trabalhar mais como atriz, talvez eu escrevesse muito menos. Eu escrevo no camarim, eu escrevo enquanto eu preciso esperar a próxima peça estrear. E aí é mais fácil escrever poesia do que fazer teatro, porque para fazer teatro você precisa de um milhão de coisas, né? Para fazer poesia. Fazer poesia é o que eu faço de maneira mais despretensiosa. E aí tem autores, tem autoras, eu fico fissurada em uma determinada época e verticalizo, e aí eu preciso ficar um tempo sem escrever, porque eu sou meio sanguessuga de uns dos estilos. Aí de repente eu, sei lá, tô lendo Proust, vou escrever e fico ouvindo aquele sotaque no que eu tô escrevendo. Então, Guimarães é um que cola que assim, você demora para poder voltar a escrever, você sua a camisa, né? E tem que fazer um trabalho também de esquecimento, né? Porque se você fica pensando sobre todas essas pessoas que você admira, você fala, por que que eu vou escrever? Por que que Nossa, eu eu vou tenho muito essa escrever? sensação, cara, muito. É foda, né? Eu Mas tava. acho que no limite eu só escrevo porque no final das contas eu não escrevo para ser lida. É uma delícia ser lida, mas eu escrevo para sobreviver. Mais profundamente. Legal isso. Essas referências que você falou, eu gostei, gosto de todas também. São muito as minhas referências. Minha cachorra, inclusive, chama Dília, por causa da Dília Lopes. E Sério? é o jeito de trazer a Dília Lopes para perto, assim. A Adélia também. A gente gravou aqui com a Ana Prado, com a filha da Adélia, um episódio lindo de homenagem para ela. Quem quiser ouvir, for fã da Adélia Prado também, foi um episódio bem poético, assim. A Ana Prado, uma querida, fez uma homenagem bem bonita para a mãe dela, assim, participou. Teve um outro episódio também que a gente fez com leituras de poemas da Adélia, vários escritores participaram, assim, foi bem bacana. Camila, é, essa coisa do teatro, eu queria aprofundar um pouco mais, assim, você falou de ser atriz, que escreve no camarim, falou do Marcelino, que também vem do teatro, né? O Marceliano, que é um papa aí, né? É raro o escritora que passa aqui no Rabiscos que não cita alguma passagem com o Marcelino, né? Que é essa bondade toda também, né? Esse incrível cara. Queria que você me falasse um pouco disso, assim, do teatro, você como atriz, como que você sente a diferença dessas artes? Claro que o teatro por si só é uma arte poética também, né? Mas como que você sente a diferença dessas artes na sua produção também? Você como atriz, você que usa do humor, da ironia também no seu livro, como que é encarar assim essa poesia despretensiosa que você falou sendo atriz e qual que é a sua história com o teatro? É o extremo oposto. Eu fui extremamente pretensiosa como atriz. Hoje eu sou uma gaivota, mas eu já quis ser Arcádia, já quis ser muito atriz.
E na verdade eu acho que sou muito boa mesmo nisso. Mas não, enfim, né? Para além do ressentimento, mas inevitavelmente é preciso fazer um adendo em relação a isso, porque a gente tem uma quantidade de talentos no teatro exorbitantes, né? E Mas você fala são pessoas ressentimento que no não têm. sentido de não conseguir viver disso, alguma coisa nesse sentido ou não? É, porque o teatro ele está muito submetido às leis mercadológicas, né? Então, assim, eu já bati na trave de testes importantíssimos e na hora H pedi para sobrinha de não sei quem, para conhecida de não sei quem. Isso é um fato, assim. Não sei o quanto isso fica parecendo uma ladainha folclórica para Não, quem mas não eu é acho da importante área. falar disso, sim. Isso é muito sério, né? Tem muita gente talentosa que está amarrada, né? Eu penso que é isso, assim, se acho que até tem até um poema que fala alguma coisa nesse sentido, né? Se a Wisława Szymborska fosse brasileira, provavelmente ela não seria a Wisława. É, assim, eu acho que tem quantos, sei lá, quantos Drummond não estão aí chafrudados, trabalhando noites a fio em restaurantes e sendo maltratados até não poder mais, e tendo toda a sua libido abduzida pelo aspecto da sobrevivência. É claro que há muita gente que consegue acontecer apesar disso, mas não acho isso glorioso, eu acho isso uma merda mesmo, assim. Então tem um aspecto de um ressentimento no sentido de, de ver muitas gaivotas sendo abatidas em pleno voo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte, é preciso dizer isso, né? Para além dos privilégios que nutro, que não são muitos, na verdade, né? Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família bem pobre, na real. Apesar disso, eu tive, entre as minhas sortes e os meus privilégios, eu me apaixonei pela psicanálise, né? Assim, eu achava que eu nunca ia gostar de alguma coisa tanto quanto eu gosto de teatro, eu gosto mais da análise, eu gosto mais de atender, né? E não, nem penso que essas coisas que elas não possam ser coabitáveis, né? Atualmente é assim, eu não vivo mais na intensidade com a qual eu vivi o teatro, que foi adoecedora, né? Foi adoecedor o modo com o qual eu verticalizei nesses mais de 10 anos no teatro. Bem mais, na verdade, na minha primeira peça. Ah, isso é interessante, porque tem a ver, né? A minha primeira peça, eu tinha 10 anos, estava com a Rudá, minha grande amiga, e nós fazíamos poemas de Fernando Pessoa, né? Eu os meus 10 aninhos, porque uma professora maluca, graças a Deus, Evoé Baco, botou uma menina de 10 anos para decorar uma metafísica bastante e não pensar em nada. E eu sei esse poema de cor até hoje, é um poema longuíssimo. E acontece de eu, às vezes, estar atravessando a rua e, de repente, um verso faz um sentido. Eu falo, porra, É. tinha isso, né? Então, assim, são trajetórias muito vinculadas. Acho que tem uma musicalidade. A musicalidade que eu proponho nos meus poemas é uma musicalidade da atriz, de uma atriz. Não penso em métrica, não penso em nada disso. Eu penso numa voz que diz esses poemas. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre leio os poemas em voz alta. Eu também faço isso. A poesia funciona para mim melhor lendo em voz alta, né? Eu gosto de ler em voz alta, na verdade. Eu com a minha companheira, a gente lê livros juntos, eu fico lendo em voz alta, assim, que é um outro método no seu cérebro, assim, que você parece que estimula outro lugar, né? Quando você fala dessa verticalização que você teve com o teatro, que quase te adoeceu, você diz como atriz mergulhada na coisa artística do teatro ou na coisa física das chateações, das intensidades dos ensaios? Só para entender isso, porque aí faz um pouco sentido o seu poema faz um pouco sentido te ouvindo falar sobre isso também. Não, excelente a sua pergunta, né? Porque acho que a minha resposta de fato abre essa possibilidade de interpretação. E você me perguntar isso me dá a oportunidade de dizer um voluptuoso não. A sala de ensaio é um lugar, assim, é o lugar da vida. O ensaio, para mim, é uma repetição, diferente da repetição, da compulsão à repetição em psicanálise, né? O ensaio, para mim, é a oportunidade que a gente tem
da filigrana, de descobrir o que ainda não estava posto. Quando eu estou em sala de ensaio, eu estou em casa. Mas quando eu digo do ressentimento, do adoecimento, é muito na ordem do aparato, né? Das circunstâncias, né? Da condição de trabalho, né? Porque é isso, né? Parece que é uma coisa, nossa, que cheia de glamour, de celebridade, ai, ai, é muito trabalho. Claro, não para todo mundo, né? Não para todo mundo, mas o teatro que me interessa, o teatro de pesquisa que me interessa, é trabalho, né? É difícil trabalhar quando o mínimo não está assegurado, né? É interessante você falar É isso, por aí. é interessante você falar isso porque você, quando fala que você é uma poeta despretensiosa, não no sentido do rebaixamento, claro, mas a despretensão diferente do teatro. Eu vejo muitas pessoas vindo para a literatura com essa ânsia, com esse afã também, que achando que vai lançar um livro e vai ser um best-seller e vai ter sua obra adaptada para Netflix e vai virar filme e vai vender muito. Tem muita gente que entra na literatura com essa visão desse aparato distorcido, que não é assim, né? O mercado do livro, tanto quanto do teatro, também tem seus preferidos, também tem seus atalhos que são injustos, né? Hoje, graças aí uma possibilidade maior de publicação, as pessoas conseguem publicar, né? Muitas pessoas boas publicam, e não necessariamente são as pessoas que têm os likes e os seguidores, né? Então é interessante a gente falar sobre isso também, porque a arte como um todo ela tem uma coisa injusta também no sentido de quando você precisa comercializá-la, vendê-la ou tentar viver daquilo, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa vender, a gente precisa, né, sobreviver. Então eu acho muito bacana você falar sobre isso, porque você tá nas duas frentes, né? Você tá como poeta, escritora, como atriz e como psicanalista, que talvez faça todo sentido no final das contas, e agora eu entendo mais a sua paixão. E é curioso você falar dessas dores, porque faz mais sentido agora alguns poemas lendo, né? Porque uma coisa é a gente ler na orelha que você é atriz, outra coisa é entender o que que o teatro foi para você e a partir de então o porquê que teve essa configuração, assim. Isso é muito bom. Quando você terminou o livro, quando você depois dos últimos envios para a editora, você sentiu alívio? Você sentiu missão cumprida, assim, ou não? Cara, o dia do lançamento foi absurdamente maravilhoso, foi realmente inesquecível, uma noite memorável. Mas toda vez que eu lanço, né, as duas vezes que eu lancei um livro e nessa segunda vez isso foi mais intenso, eu tenho a sensação de cada pessoa que ia lá no balcão pegar um exemplar estava comprando um nude meu numa posição bem pouco atraente. Sabe aquele nude que você ficou com as costinhas curvadas? Você tá de quatro com as costinhas curvadas? Muito Você, bom. você não tá sexy. Você tá toda fodida, lascada, Tá entendeu? naquele A mood, sensação é né? essa, eu falei assim, porra, o que que eu fiz? Devolvam os meus nudes. Muito boa analogia. Eu vou usar ela, viu? Espero te responder. Camila, muito bom. Cara, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua poesia. É legal te conhecer mais. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai querer conhecer. Queria que você falasse aí do seu serviço, onde o pessoal te encontra, como que compra seu livro, se alguém quiser trocar uma ideia contigo. A gente tem pessoas ouvindo no Brasil todo, que é um privilégio para nós, assim. Às vezes tá te ouvindo lá no Nordeste, lá no Norte, quer falar contigo, quer trocar ideia. Como que as pessoas te acham? Olha, antes disso, queria te agradecer muito esse espaço, né? É muito gostoso, é muito terrível ter a oportunidade de se elaborar diante de alguém que tem o desejo de escutar, né? E aí a gente também acaba se escutando. Quase uma Então, psicanálise. obrigada por essa oportunidade. Eu sou, mas eu ainda mais hoje, eu passei o dia inteiro clinicando, tô até estranhando ouvir minha voz tanto. Pro pessoal de casa, a gente tá gravando 9 horas da noite, aí, com maior disposição. Você me faz a pergunta, eu já tenho vontade de não te responder, assim, de te devolver ela. Opa! Né? Mas tem a ver com essa conversa, né? Essas várias Com colunas. certeza. Então, obrigada, Tadeu. Obrigada por você ter feito esse convite, obrigada pela oportunidade desse espaço.
e que ele seja devidamente fomentado para que tanto você quanto outros artistas também tenham a chance de estar aqui, né? Que bom, que gostoso. Obrigado. Bom, nas redes sociais eu tô como Camila Ferrazano e lá a gente estabelece um contato. Eu acho muito gostoso essa troca com os leitores, com as leitoras. Também tem muita gente que chega na clínica através dos livros. Eu acho que isso é uma transferência super interessante para os trabalhos de análise, assim. Então, acho que qualquer coisa, qualquer trocar uma ideia, conversar um pouco, se aproximar, se conhecer um pouco mais, lá no Instagram. Show, eu vou deixar o link aqui para o pessoal de casa, então, acessar também, conversar. Camila, obrigado. Sinta-se em casa no Rabiscos quando tiver mais trabalho aí. Apareça, manda mensagem. Eu gosto sempre de ouvir as mesmas pessoas em outros momentos da vida. Eu acho que isso é também muito rico. E é isso. Estamos ficando por aqui. Dúvida, sugestão, tá aí no link. Podcastrabiscos@gmail.com. Semana que vem a gente volta. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.